começar, amém? Amém. Está orando. Pedir mais uma vez que o Espírito Santo de Deus possa estar no controle dessa nossa reunião, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças por mais essa oportunidade que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai. E queremos mais uma vez convidar o Teu Espírito Santo para estar assumindo, Senhor, o controle de tudo que vai acontecer aqui nessa noite. Em nome de Jesus, nós entregamos o domínio, o controle nas Tuas mãos, Espírito Santo. Nós, de nós mesmos, nós não temos nada para oferecer. Tu és a fonte, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Por isso nós te pedimos, vem agora, Espírito Santo. Vem nesse lugar com a Tua presença. Vem com a Tua Shekinah, ó Deus, ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir também, recebe, Pai, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua presença é meu maior valor.
atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, sei que posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, sei que posso te tocar. Jesus, eu quero te tocar. Aleluia. Aleluia. Essa manhã eu ouvi uma canção, né? Que é bem das antigas, assim, bem das antigas. Eu cantei uma vez aqui, numa reunião nossa de homens, e deu vontade de cantar ela novamente, amém? Amém. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Não conhecia essa? Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus.
Jesus, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Oh Pai, em nome de Jesus, nós pedimos verdadeiramente, ajuda-nos, Senhor, a carregar a nossa cruz, Pai. Ajuda-nos a avançar. Tu que és o nosso grande general, Tu que és o Senhor dos exércitos, vai à nossa frente, Senhor. Vai à nossa frente, Tu que és o nosso poderoso general. Vai à nossa frente, ditando, ó Pai, os passos, ó Deus, para que nós, o Teu poderoso exército, possamos, ó Pai, marchar ao comando da Tua voz, ao soar da trombeta, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos estar atentos à doce voz do Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, ó Deus, marchar segundo o Teu comando, a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glórias a Deus. Vamos abrir a Bíblia. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. É 14 ou 14, né? A gente fazia essa pergunta quando era um pouco mais jovem, né? Mas segundo, até onde eu sei na língua portuguesa, as duas formas de pronunciar são válidas. É bom dar uma atualizada, né? Mas até onde eu sei, a última vez que eu me informei sobre isso, na língua portuguesa pode se pronunciar 14 ou 14. Dá tudo no mesmo. Mas depois nós vamos dar uma atualizada. Ok? Achou aí? Amém. Marcos 14, a partir do versículo 32. A gente vai ler do 32 ao 36. Achou aí? Amém. Foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Enes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Vamos repetir essa última frase aqui? Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Amém? É sobre isso que eu quero ministrar na noite de hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças mais uma vez pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Mais uma vez eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos dá inspiração, nos dá instrução, nos orienta, nos guia, controla os nossos lábios, fala com o teu povo, fala com a tua noiva, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Recentemente, coincidentemente foi no dia 2 de outubro, assim que eu cheguei desse retiro que eu participei, chamado o retiro da escola que eu estou fazendo lá em Brusque, chamado Escola de Sacerdócio Real. Assim que eu cheguei do retiro,
um pouco antes de ir votar, né, Deus me deu direção de gravar um vídeo no Instagram, e eu gravei o vídeo baseado num texto muito conhecido da Bíblia, que está em Deuteronômio, né, Deuteronômio 30. Abriu direto? Olha só que tremendo. Deuteronômio 30, versículo 19 e 20. Deuteronômio 30, 19 ao 20. Né? É um texto muito conhecido, né? É um texto que ele é muito usado para fundamentar pode-se dizer doutrina, né? A doutrina do livre-arbítrio, né? Porque existem teólogos que não concordam com a doutrina do livre-arbítrio, né? E existem aqueles que concordam, né? Basicamente existem os arminianos e os calvinistas, né? Então tem uma linha que concorda, que acredita em predestinação, e tem uma outra linha que acredita no livre-arbítrio. E esse texto aqui é um texto muito clássico, né? Que trata desse assunto, né? Do tema do livre-arbítrio, né? Vai dizer assim, ó, Deuteronômio 30, do 19 ao 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas, tu e os teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra, que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Amém? Então veja, né, que Deus, ele nos coloca diante de situações nas quais nós podemos optar. A nossa vida é uma vida de decisões, de tempos em tempos nós temos que tomar decisões, né? E sempre diante de uma decisão, acontece exatamente o que a gente vê nesse texto, né? Eu tenho liberdade para fazer uma escolha. Eu tenho liberdade. Acabei de contar um exemplo aqui para ti, né? Agora há pouco aqui. Então, nós temos liberdade. Eu poderia, por exemplo, nesse exato momento que eu estou aqui agora, eu poderia estar em casa com a minha família, né? Assistindo um filme, né? Vendo televisão, ou comendo alguma coisa junto, em família. No entanto, eu tenho um compromisso, toda sexta-feira à noite, de estar aqui nesse lugar, salvo quando eu preciso viajar, alguma coisa assim, né? Então, é um compromisso que eu tenho. Eu tenho compromisso com essa cidade aqui. Mas, concordas comigo que eu poderia estar em casa agora? Sim. Concordas comigo que eu poderia ter mandado uma mensagem, não vai ter reunião? Sim. Então, isso se chama livre-arbítrio, né? O direito que Deus nos dá de fazer escolhas. Então, Deus, de tempos em tempos, a nossa vida é uma vida de tomada de decisão. Todo dia, todos os dias nós tomamos decisões. E tem decisões que às vezes nós não temos nem tempo para orar. Eu gosto sempre de dizer assim, embora nós podemos tomar decisões, e vamos ter que tomar decisões mais cedo ou mais tarde, e embora nós tenhamos o livre-arbítrio, nesse texto que eu separei aqui como texto base de hoje, Jesus estava diante de um momento onde ele poderia fazer uma escolha. Ele estava vivendo o momento mais difícil da vida dele, era o momento crucial da vida dele, onde ele poderia abandonar o trajeto da cruz, fugir, né, se esconder, como o pai e a mãe dele, né, se esconderam quando Herodes decidiu matar as crianças que tinham nascido na época quando Jesus nasceu, né? Amém. Então os pais deles decidiram ir lá para Belém, né, para Jesus nascer distante da cidade de onde o rei Herodes estava querendo matar as crianças. No entanto, Jesus, o que ele faz aqui? Primeiro ele desabafa, né? Ele tomou, a Bíblia diz que ele tomou consigo 3 dos seus discípulos,
principais, né? Não principal, mas aqueles que caminhavam mais perto dele, né? Pedro, Tiago e João, né? Ele tomou 3 discípulos dele que ele tinha mais intimidade, que estava mais próximo dele, e ele disse: olha, é o seguinte, a minha alma está profundamente triste. Olha que Jesus não estava triste. Jesus estava profundamente triste. Até recentemente eu gravei também um vídeo no meu Instagram e eu perguntei, no vídeo, né, a direção que Deus me deu, a inspiração que Deus me deu, eu perguntava: será que Deus fica triste? E aí eu usei um texto lá do Antigo Testamento, né, que Deus se entristeceu de ter feito a humanidade. Por isso que ele mandou o dilúvio, né? Por que ele mandou o dilúvio? Porque Deus tinha ficado triste. Ele criou um ser humano com um projeto. O ser humano criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Essa palavra imagem no hebraico é a palavra caráter, né? Então Deus criou o ser humano com o seu caráter, com as suas características. Ou seja, quais são as características de Deus? É o fruto do Espírito Santo. Deus é longânimo, fiel, né? Ele é alegre. Né? O fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, fé, amor, alegria, né? Está lá em Gálatas 5. Se eu não me engano, né? Gálatas 5, é um texto muito conhecido. Então, esse é o fruto do Espírito Santo. Né? Esse texto de Gálatas 5, ele nada mais é do que a expressão do caráter de Deus, como que Deus realmente é na íntegra, né? Gálatas 5, 22, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né, que é o autocontrole, o autogoverno. Contra estas coisas não há lei. Então esse aqui é o caráter de Deus. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou com esse caráter, com essas características. Mas o ser humano se deturpou, se corrompeu, né? Já lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pisaram no tomate ali, quando Eva resolve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deveria comer, e ainda deu para o marido, e o marido comeu junto. Então, ali já começou a corrupção da humanidade. Então, chegou um ponto que Deus se entristeceu, né? Se entristeceu. Ele chegou à conclusão: poxa, eu criei o ser humano para um projeto, para algo totalmente diferente do que eu estou vendo aqui com os meus olhos. Então, foi onde que Deus decidiu enviar um dilúvio, separou a família de Noé, né? Construiu a arca. Noé construiu a arca, então, ali Deus decidiu repovoar a terra com a família de Noé. Então, naquela live, né, eu explicava que é possível Deus ficar triste? Sim, Deus fica triste. Né? Jesus, na morte de Lázaro, ele chorou. Né? Se Jesus chorou, é porque ele, embora sendo Deus, ele tomou a forma de homem, e como homem, como um ser humano, ele tinha sentimentos e emoções. E porque ele tinha sentimentos e emoções, ele podia chorar, ele podia ficar triste, ok? Então não tem nada de errado com, por exemplo, um homem ficar triste. Durante muito tempo eu falava isso já em algumas outras oportunidades, inclusive na live, que eu já tive, por exemplo, pastores que me impediam de chorar, que diziam que homem não chora, não pode chorar. Né? E aqui a gente vê um Jesus, quem que é o nosso modelo maior? Quem que é a nossa referência maior? Quem que é o nosso modelo de cristianismo, o nosso líder máximo? Amém. É Jesus. Glória a Deus. E aqui a gente vê Jesus declarando, né? A minha alma está profundamente triste. Veja que não era uma tristeza qualquer. Era uma tristeza profunda. E ele diz aqui, ó, até a morte. Ao ponto, e aqui a gente vê mais uma outra coisa, né? A humildade de Jesus, né? Jesus, sendo Deus, ele pede para os seus discípulos: fica aqui comigo, não me deixa sozinho, não me abandona, né? Fica comigo, vamos vigiar comigo, vamos orar junto, né? vamos orar junto. Amém. Né? Porque não está fácil não, a coisa está difícil. E aí a Bíblia diz então que Jesus vai um pouco mais adiante, e ele então se prostra em terra.
E ali ele ora mais intensivamente, né? E aí diz aqui, né? Para que se fosse possível, passasse dele aquela hora. Para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Mas aí Jesus dizia em oração, Abba Pai, né? Abba em hebraico significa paizinho, né? É um termo usado no hebraico para definir, é uma forma carinhosa, amorosa, íntima de chamar Deus de pai, né? O Abba, meu paizinho, né? Meu paizinho amado, Abba Pai. Todas as coisas te são possíveis. Sabia que para Deus tudo é possível. Deus é Deus, né? O Criador do universo, é o dono de todas as coisas. Ele disse, para ti, Senhor, tudo é possível, meu Pai. Então, afasta de mim esse cálice, ou seja, afasta de mim esse trem que eu vou, como diz o mineiro, né? Esse trem que eu vou ter que enfrentar aí agora, né? Essa situação que eu vou ter que encarar, a cruz, né? Aí, mas na mesma fala, Jesus emenda e declara, não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Ou seja, Jesus, a gente estava falando de livre-arbítrio, né? Jesus tinha livre-arbítrio, ok? Amém. Assim como nós. Mas o que ele faz com o livre-arbítrio dele? Ele usa o livre-arbítrio dele para fazer a vontade dele ou para fazer a vontade do Pai? Essa é uma questão que muitos cristãos às vezes têm dificuldade de assimilar, né? Ou de compreender. Sim. Que embora Deus nos dê a liberdade de fazer escolhas, a vontade do Pai é que eu faça sempre a vontade dele, né? O que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, né? Na oração do Pai Nosso ele vai dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O tempo todo, embora Deus nos dê liberdade para fazer escolhas, se nós fôssemos realmente pessoas humildes, nós deveríamos o tempo todo sempre perguntar a Deus, Senhor, qual que é a tua vontade para mim? Nessa decisão aqui que eu tenho que tomar, Senhor, para onde que eu vou? Para a esquerda ou para a direita? Agora nas eleições, eu voto no candidato A ou B? Eu voto no partido A ou B? Eu não deveria simplesmente decidir, né? O que eu faço? Eu deveria consultar Deus. Eu imagino, né? Eu imagino que tenha muitos cristãos que tenham votado nessa política ou até deixado de votar, que em nenhum momento oraram a Deus perguntando, Deus, o que eu faço? Né? O mínimo que um cristão tem que fazer numa hora tão crucial como essa, o mínimo que ele tem que fazer é orar. É o mínimo. Reconhecer que há um Deus soberano que é meu Pai, mas que acima de tudo é Rei. Né? E como Rei, e como Deus, e como Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Né? Ele sabe. E o que me impede de questionar? Eu me lembro que teve aquela vez, aquelas eleições, né? Para quem era favorável ter armas ou não, desarmamento ou não, né? E eu perguntei a Deus, Senhor, eu não sei o que eu voto. Eu não sei. Senhor, fala comigo, como que eu devo votar? Em quem eu voto? E o Espírito Santo me respondeu. Ele falou assim, Christian, se eu, que sou Deus, dou livre-arbítrio para as pessoas, para fazer escolhas, para decidir o que elas querem para a vida deles, quem são vocês, ou quem és tu, para tirar das pessoas o direito de escolha? Então, se as pessoas acham que elas podem e devem ter uma arma em casa, deixam elas escolherem. E se elas acham que não querem ter uma arma em casa, deixam elas escolher. Então, cada um seja livre. Então, e aí, quando Deus falou aquilo para mim, eu entendi. Eu entendi que eu deveria votar no sentido de deixar as pessoas livres, para escolher o que elas querem. Então, hoje, eu já falei isso em outras oportunidades, eu não tenho arma na minha casa. Eu não tenho. Mas eu respeito quem tem. Quem quiser ter, amém. Cada um responde por si, ok? Então, eu só estou dando esse exemplo aqui para mostrar como Deus responde a oração.
Então, se Deus responde a oração, a gente tem que usar mais essa arma poderosa que Deus colocou nas nossas mãos, chamada oração. Amém. Né? Amém? Amém. Olha só, em Mateus 6,10, né, na oração do Pai Nosso, Jesus disse, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na oração do Pai Nosso, Jesus já ensinou. Pai, seja feita a tua vontade. Jesus não veio a esse mundo para fazer a vontade dele. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, vai ter muitas vezes na nossa vida que nós vamos ter que optar por coisas que muitas vezes a nossa alma vai gritar. Nesse episódio aqui do Getsemane, a alma de Jesus gritou. Por que a alma de Jesus gritou? Porque a alma dele estava angustiada. Ele sabia que a morte estava se aproximando. Quem é que não ficaria triste sabendo que está se aproximando da morte? Né? Só se o cara for um ET, ou sei lá, né? Ou como é que chama? Um homicida? A pessoa que tira a sua própria vida? Pois é. Né? Então, é comum, né? Em Mateus 26:39, né? A gente vai ler o mesmo texto que a gente encontrou ali em Marcos, a mesma situação, né? Quando Jesus vai dizer, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Em Lucas 1:38, a gente vê um exemplo de Maria, né? Maria, a mãe de Jesus, quando ela soube que estava grávida e daria à luz a vida do Filho de Deus. Né? Então, Lucas 1:38 vai dizer, disse então Maria, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Olha só o que Maria disse. Quando o anjo comunicou ela, né, que ela era uma agraciada e que ela havia sido escolhida por Deus para dar à luz o Filho de Deus, né, o primogênito da criação, Jesus Cristo, ela poderia ter dito, poderia ter dito para o anjo, não, mas Senhor, o que vão pensar de mim? Eu sou uma mulher virgem. Eu estou ainda namorando com José, eu nem sou casado ainda, não posso ter relações. Né? O que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou uma vadia, né? Que eu fiz coisa errada antes da hora. Então, meu Deus, eu não posso aceitar isso, Senhor. Não, olha só, eu vou perder toda a minha reputação. Nessa hora, Maria não pensou na reputação dela. Ela não pensou na humilhação que ela passaria, na discriminação, no que ia falar dela, a rejeição, o repúdio que ela poderia enfrentar, até do próprio José. Né? Amém. Ela simplesmente, o que ela falou? Eu sou serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Amém. Outro exemplo, Tiago 4:7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vou repetir, olha só. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Sabe por que muitas pessoas não têm poder sobre o diabo? Sabe por que tem muitas pessoas que não têm autoridade sobre o diabo? Porque elas não se sujeitam a Deus. Se eu não me sujeitar a Deus, se eu começar a partir de hoje, se nós, né, vamos usar na terceira pessoa do plural, né? Amém. Se nós decidir de hoje em diante sair por aí tomando decisões sem consultar Deus. Se nós sair por aí, não, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou decidir isso, vou decidir aquilo, eu nem consulto Deus. Ou seja, não estou me sujeitando a Deus. Quando o diabo decidir vir para cima de nós, se prepara, porque ele vai acabar contigo. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir, e ele não tem pena de ninguém. E ele vai arrasar. Agora, se eu sou uma pessoa sujeita a Deus, alguém que não faz nada sem orar antes, alguém que não toma nenhuma decisão sem antes consultar a Deus,
Alguém que entende que, assim como Jesus e Maria não vieram a esse mundo para fazer a sua própria vontade, mas vieram a esse mundo para cumprir um propósito de Deus, para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Se eu tenho esse entendimento, e eu decido então me sujeitar a Deus diariamente, dia após dia, Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se eu decidir todos os dias da minha vida negar, me sujeitar a Deus, orar, pedir a Deus para onde eu vou, qual a direção dele, o que ele quer da minha vida, o que eu tenho que fazer, isso vai me dar autoridade para resistir ao diabo. E o que vai acontecer? Ele vai fugir. A Bíblia não manda eu ter que encarar o diabo. A Bíblia não manda eu ter que lutar com o diabo, gritar com o diabo. Eu até posso dar a ordem, né? Se eu estiver, por exemplo, fazendo uma libertação de alguém que está possesso por espíritos malignos, eu posso e devo, né? Dar uma ordem. Em nome de Jesus, sai desse corpo agora. Eu posso e devo fazer isso, né? Repreender. Agora, no dia a dia, muitas vezes, o que acontece com a maioria dos cristãos, o que é do ser humano, né? É a opressão. Então, muitas vezes, eu fico oprimido. Então, se eu ficar oprimido e eu der uma voz de comando, eu creio, o inimigo tem que se submeter, né? Mas agora, o porquê que muitas vezes nós ficamos oprimidos? Não que seja uma regra, mas na maioria, ou pelo menos numa grande parte das vezes, nós ficamos oprimidos por quê? Porque às vezes tem uma legalidade, às vezes tem uma brecha, às vezes eu não me sujeitei a Deus como deveria. Às vezes tem alguma coisa na minha vida que Deus está dizendo para mim agir de tal maneira, me comportar de tal maneira, tomar tal decisão, fazer tal coisa, e eu estou resistindo a Deus, eu não estou querendo obedecer. Estou demorando para fazer o que Deus já falou que eu deveria fazer. Aí o que acontece? Deus permite a opressão. O inimigo, ele tem legalidade. Por quê? Porque eu não estou me sujeitando a Deus. Aí, automaticamente, se eu não me sujeito a Deus, Deus permite que o inimigo faça resistência. E o inimigo não vem para brincar com ninguém, ele vem para trazer opressão, ele vem para roubar, matar e destruir. Amém? Amém. Então, hoje eu não quero me estender demais, né? Eu quero ser objetivo nessa mensagem. Né? Embora o livre-arbítrio exista na Bíblia, conforme eu acabei de ler o texto, né? E o próprio exemplo de Jesus, né? Que teve ali a decisão de optar por abrir mão da cruz e assumir a cruz, né? E ele disse: todavia, seja feita como tu queres. Então, embora exista o livre-arbítrio, a vontade de Deus é que eu possa entregar o meu livre-arbítrio nas mãos dele. Que eu venha renunciar ao meu livre-arbítrio. Eu fiz um ato profético, né? Para quem não sabe, ato profético é quando tu faz tu pega um objeto, algum símbolo que vai ajudar a materializar a tua fé, né? É uma oração utilizando símbolos que vai ajudar até mesmo a materializar a tua fé ou a fé de alguém que está te ouvindo, né? Então, eu fiz um ato profético uma vez. Eu peguei uma caixa de presente, e eu peguei um papel, escrevi a palavra livre-arbítrio num papel, uma carta, né? Escrevi bem grande, eu não me lembro se era grande ou pequeno. Isso foi lá na cidade de Brusque, isso aconteceu. A nossa associação do Bilu, lá no monte, lá no lugar onde a gente fazia encontros, retiros, né? Eu peguei, isso tem mais estamos em 2022, isso deve ter uns 13, 14 anos atrás. Eu peguei, escrevi a palavra livre-arbítrio num papel, coloquei dentro dessa caixinha de presente, era uma caixa de presente, embalada, bonitinha, tudo. E eu fiz um ato profético, eu levantei as mãos para o alto e eu disse: Senhor, no dia de hoje eu estou entregando nas tuas mãos o meu livre-arbítrio. A partir de hoje eu não tenho mais livre-arbítrio. O Senhor me deu, mas eu estou devolvendo para ti o meu livre-arbítrio.
o meu presente que tu me deste, esse presente maravilhoso, chamado livre-arbítrio, eu estou devolvendo para ti. A partir de hoje, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E a partir daquele dia ali, 14 anos atrás aproximadamente, eu não tenho mais livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio agora é fazer a vontade de Deus. A minha opção única é fazer sempre a vontade de Deus. Amém. Porque foi para isso que nós nascemos. Amém. E quando nós fazemos isso, Deus nos dá autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do mal, né, que se nomeia nesse século. Então, tudo aquilo que se levantar contra o povo de Deus, né, 1000 cai à nossa direita, 10.000 cai à nossa esquerda, e nós não somos atingidos, porque aos seus anjos o Senhor dá ordem a nosso respeito para nos guardar de todo o mal. Uma pessoa que é sujeita a Deus, uma pessoa que abriu mão do seu livre-arbítrio, essa pessoa, eu me arrisco a dizer, ela é um intocável, ela se torna um intocável. Nada pode tocar nessa pessoa. A única pessoa que tem autonomia para tocar numa pessoa que decidiu abrir mão do seu livre-arbítrio é o próprio Deus. É o único. É o único. Se Deus quiser, por algum motivo, te testar, ele pode fazer o que ele quiser com a nossa vida. Ele é Deus, né? Ele é soberano, ele é rei do universo, ele é nosso Abba, nosso paizinho, mas ele é dono do universo. Agora, tirando Deus, ninguém pode fazer nada conosco sem o consentimento de Deus. Então, uma pessoa obediente a Deus, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa sujeita a Deus, ela se torna um intocável. Nada pode tocar, ninguém pode tirar a vida dessa pessoa. É claro que a gente não vai sair por aí tentando a Deus, né? A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. No entanto, nós nos tornamos intocáveis. Amém. E imparáveis também. Porque ninguém consegue parar um homem que é temente e sujeito a Deus. Aleluia. Amém? Vamos orar? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Quero te agradecer pela presença do Teu Espírito Santo aqui no nosso meio, pela inspiração que o Senhor nos deu. E eu te peço verdadeiramente, Pai, que o Senhor venha despertando na Tua igreja, na Tua noiva, nesse tempo, Pai, esse espírito de temor, de sujeição, de submissão, de obediência a Ti, ao Teu Espírito Santo e à Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos realmente abrir mão, que toda a tua igreja venha abrir mão do teu livre-arbítrio, do seu livre-arbítrio, Pai. Que nessas eleições, Senhor, nesse segundo turno que vai acontecer dia 30 de outubro, Pai, que ninguém venha ousar votar sem te consultar antes, Pai. Mas que todos venham votar de acordo com a vontade que vem do Senhor, porque o Senhor é aquele que conhece o presente e o futuro. O Senhor é aquele que sabe todas as coisas, e o Senhor é aquele que sabe o que é melhor para a nossa nação. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.